Capítulo 2. O genuíno batismo no Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo é o segredo dos segredos na vida cristã. Eu acredito plenamente que o relacionamento com Ele seja a fórmula secreta para vivermos dias extraordinários aqui na Terra, pois é através dessa intimidade que podemos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para tudo em nossas vidas. Por meio dessa prazerosa comunhão com a terceira pessoa da Trindade, aprendemos a sentir, pensar e agir com base na perspectiva divina, o que nos habilita a viver as coisas inimagináveis. Assim como falamos no capítulo anterior, esse maravilhoso relacionamento começa a partir de duas experiências indispensáveis: o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. Esses dois eventos pavimentam o caminho para iniciarmos nossa jornada de intimidade com Deus. Assim que confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito desce dos céus para fazer morada em nossos corações e selar nossas vidas com propriedades exclusivas de Deus. Depois disso, quando temos a experiência do batismo no Espírito Santo, que pode acontecer logo após nossa conversão ou demorar algum tempo, nosso espírito é envolvido e banhado pelo seu Espírito. É nessa ocasião que somos revestidos e capacitados pela essência divina para realizar as obras de Cristo e testemunhar a seu respeito, assim como ele testificou a respeito do Pai e do Reino. Jesus disse em Atos 1:8: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo." No grego, língua original em que foi escrito este texto, a palavra aqui traduzida como poder é dunamis. Foi baseado nesse termo que muitos anos depois, o químico Alfred Nobel nomeou sua invenção como dinamite. Essa correlação se deve ao fato de que, quando o Espírito Santo desce sobre nós, recebemos um poder explosivo que nos capacita, de forma sobrenatural, para entender e demonstrar quem é Jesus e fluir em curas, línguas, profecias e outros milagres. Esse processo pode ser comparado à imersão de uma pessoa em um rio, o Rio do Espírito Santo. Em princípio, no momento do novo nascimento, conhecemos as margens dessa maravilhosa fonte de vida. Somos impelidos a adentrar suas águas até a medida em que nos dá pé. Porém, quando nosso desejo por mais intimidade cresce e somos batizados no Espírito, é como se fôssemos encorajados a sair do raso para não apenas mergulharmos no rio, mas para nos permitirmos ser conduzidos pelo seu fluir, que traz vida a tudo o que toca. Como podemos ver, tudo de que precisamos para dar início ao nosso relacionamento com o Espírito Santo é nos entregar e ansiar por sua presença em nossas vidas. Porém, ainda existem muitos cristãos que confessam ter grande dificuldade em se relacionar com Ele, mesmo afirmando que já possuem o novo nascimento e o batismo no Espírito. Nesses casos, eu questiono se isso é realmente possível, porque é impossível que alguém que tenha Cristo como seu Senhor e seja revestido pelo seu poder não consiga ter fácil acesso ao Espírito Santo. Ao longo de muitos anos de ministério como pastor e missionário, já testemunhei vários casos de pessoas que achavam que o Espírito Santo não queria se relacionar com elas, quando na prática elas é que não haviam verdadeiramente se convertido ou sido batizadas, para que pudessem haver uma comunhão plena. Na maior parte das vezes, o que acontecia era que esses cristãos assumiam que tinham sido batizados logo no momento da conversão, o que na verdade não necessariamente havia ocorrido. Por isso é importante ressaltar que nem sempre o batismo no Espírito Santo acontecerá com um novo nascimento. E podemos tomar como exemplo disso a história dos discípulos de Jesus em Samaria. Eles já eram convertidos e já tinham passado pelas águas, mas ainda assim não haviam recebido batismo no Espírito Santo. Atos 8, 15 ao 17.
Deus deseja que todos os filhos recebam esse batismo. Contudo, o que é certamente necessário para que essa experiência aconteça é ter fome por intimidade com Ele. E isso é de nossa total responsabilidade providenciar. O que quero dizer é que o rio do Espírito Santo não vai sair do leito e correr atrás de alguém. Nós é que precisamos buscá-lo, mergulhar nele e ir até onde nossos pés não encontram mais o chão. É nesse lugar que realmente o Espírito Santo toma posse de nossas vidas. Quando somos genuinamente batizados, nosso espírito é banhado pela essência do Espírito de Deus, fazendo com que deixemos de ser cristãos religiosos e apáticos para começarmos a manifestar traços de Cristo. Assim, valores como a mentalidade de filhos e o entendimento de que somos parte da realeza dos céus, o amor incondicional por Deus e pelo próximo, o apreço por santidade e justiça, o desejo de estabelecer o reino de Deus na sociedade e o poder sobrenatural para fazê-lo enquanto destruímos as obras do maligno, passam a integrar nossa forma de pensar, de modo que toda a nossa vida seja remoldada a partir disso. O fato é que se afirmarmos que somos batizados, mas nossas vidas permanecem idênticas, então isso não aconteceu genuinamente. Talvez até tenhamos experimentado uma poderosa sensação percorrer nosso corpo após a conversão ou durante um culto cheio da presença de Deus. Mas isso não significa que fomos de fato batizados no Espírito. Essa ocorrência só é testificada quando começamos a vencer o pecado, a andar no sobrenatural e a ser tomados por um desesperado desejo de trazer a realidade do céu para a terra. Digo isso por experiência própria. O poder para vencer o pecado. Quando eu era mais jovem, ainda solteiro, enfrentei muitas dificuldades para vencer o pecado que me aprisionava à vergonha, tais como o vício em pornografia, a imoralidade e a impureza nos relacionamentos, além da lascívia e da ira. Por mais que eu amasse ao Senhor e permanecesse trabalhando para a expansão do seu reino, me sentia sufocado pela culpa de ser incapaz de superar minhas fraquezas e pelos pensamentos de ser indigno da comunhão com Deus. Eu vivia pedindo perdão e decidindo, vez por vez, usar todas as minhas forças para não pecar mais. Mas não conseguia me manter firme. Eu conhecia todos os princípios da pureza e santidade, mas não era capaz de aplicá-los em minha vida. Porém, várias coisas que aconteceram comigo resultaram em vitória completa sobre esses vícios, ainda solteiro. Deus me deu libertação total da pornografia e de todas as impurezas consequentes. Sei que tudo isso foi somente pela misericórdia dele. Então, deixe-me compartilhar quais foram as armas espirituais que o Senhor usou para me dar a vitória. O primeiro passo foi quando eu recebi o batismo no Espírito Santo. Isso deu a base de que eu precisava para destravar minha fé com poder sobrenatural e crescer em intimidade com Deus. Outro segredo foi quando comecei a ser discipulado pelo meu irmão mais velho, Lucas, que também era meu pastor. Creio que seja importante todo cristão ser transparente com um líder espiritual e ser acompanhado de perto por meio dos discipulados. Essa orientação me ajudou muito. Mas eu volto a enfatizar que tudo começou com o batismo no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito do Senhor aos 16 anos de idade. Eu estava em Goiânia, sentado com meus amigos no auditório de uma igreja que meu pai havia implantado naquela cidade. Não me lembro ao certo o que estava acontecendo no culto, porque não estava prestando atenção em nada, senão na culpa que dominava o meu coração. Naquele dia, só conseguia pensar em como estava sendo um cristão relaxado e descomprometido com Deus. Eu sabia que já havia recebido a salvação e o próprio Espírito Santo, porém desejava muito experimentar uma mudança radical de vida. Queria com todo o meu coração me entregar completamente a Deus para ser transformado. Para mim, o batismo no Espírito Santo seria o sinal de que eu havia me rendido plenamente.
Após passar muito tempo sentado, pensando em como poderia me entregar completamente, decidi fazer uma oração, quase que um sussurro, para dizer a Deus que naquele dia estava me rendendo de corpo, alma e espírito à vontade dele. E ao fazer isso, decidi acreditar que estava sendo batizado. Meu corpo foi tomado por uma grande vontade de glorificar ao Senhor. Eu realmente senti como se fosse explodir. Então, para não atrapalhar o culto, corri para fora do templo e comecei a adorar a Deus com brados e expressões corporais. De repente, enquanto eu o exaltava, senti como se algo espiritual estivesse fluindo de dentro de mim para fora. Então percebi que havia começado a falar em línguas angelicais. Para as pessoas que estavam na rua me observando, parecia que eu estava bêbado ou drogado. Mas na realidade estava sendo batizado pelo Espírito de Deus e contagiado pela sua alegria. Naquela época, eu não tinha muito entendimento sobre o falar em línguas estranhas. Não compreendia que era algo que podemos controlar uma vez que o adquirimos. Logo, acreditei que tudo o que havia pronunciado eram apenas invenções da minha cabeça em um momento de euforia. Por isso, passei a dizer para as pessoas que era um cristão batizado no Espírito, mas que não tinha o dom das línguas. Cerca de 6 meses depois dessa experiência, tive a oportunidade de ir a um culto com a presença de alguns missionários norte-americanos. Nessa ocasião, recebi a oração com imposição de mão, que destravou em mim o dom que já existia. Assim, comecei a falar em línguas de uma maneira muito intensa. Tão forte que fui convencido que as palavras que estavam saindo da minha boca vinham do Espírito Santo. Uma vez que tive a certeza de que havia sido batizado, eu passei a cultivar uma profunda intimidade com o Espírito Santo. Tive meu caráter transformado e tudo na minha vida mudou. Lembro que dia após dia eu buscava falar com o Espírito e ouvir a voz dele enquanto lia a Bíblia, e também nos momentos de oração. Quanto mais eu conhecia seu coração, mais eu podia entender o porquê dele querer que eu abandonasse o pecado. Ele me mostrou que todas as minhas iniquidades já haviam sido perdoadas, mas que eu precisava me posicionar e abrir mão desses hábitos autodestrutivos que o decepcionavam. Eu aprendi que o Espírito Santo não se entristece pelas minhas falhas em si, mas porque tudo o que eu estava fazendo, em algum momento, acabaria ferindo muito a mim e a outras pessoas. Ele nos ama demais para permitir que o pecado nos machuque. Se não fosse pelo meu relacionamento com o Espírito Santo, junto ao discipulado do meu querido irmão, eu jamais teria me libertado das minhas fraquezas e começado a desenvolver o que um dia seria o modelo de discipulado apostólico. Uma visão que tem contribuído para estabelecer e expandir o reino de Deus em milhares de igrejas ao redor do mundo. Foi por meio da busca para vencer o pecado e ter intimidade com o Espírito Santo que pude viver um avivamento individual, que mais tarde serviria de modelo para um avivamento coletivo de igrejas e cidades de diferentes nações. À medida que eu alcançava a vitória e aprendi a mudar minha mentalidade por meio do meu relacionamento com o Espírito Santo, ele me falava: agora faço o mesmo com os outros. E eu, em obediência radical, começava a investir em pessoas. Aos poucos, passava a discipular outros, que ainda não conheciam meu amigo Espírito Santo. Nessa época, escrevi tudo o que aprendi com ele e com os frutos do discipulado. Colocava no papel o que estava acontecendo no mundo espiritual e no terreno. Diante disso, eu seria o maior presunçoso, hipócrita e mentiroso se falasse que fui eu quem criou a totalidade do que a MDA é hoje. O Senhor sempre foi o autor por trás de tudo de extraordinário na minha vida. E por mais incrível que possa parecer, tudo o que eu vivi até ali foi apenas o começo do que ele tinha para mim, uma vez que havia sido genuinamente batizado. O poder para falar em línguas.
Além de nos conceder o poder para vencer o pecado, o batismo com o Espírito Santo também nos capacita para fluir no dom de falar em línguas. Gostaria de ressaltar que nenhum de nós precisa falar em línguas para ser salvo, porque nossa redenção não vem por meio dos dons ou obras, mas pela fé em Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Contudo, se quisermos realmente desenvolver uma vida de comunhão e amizade com Deus, é muito importante que busquemos fluir nesse dom. E a primeira razão disso é que o Espírito Santo nos ajuda a orar e nos leva a um novo nível de intimidade e valorização da presença de Deus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Neste trecho das Escrituras, vemos o apóstolo Paulo ensinando os romanos o princípio de que devemos orar em línguas, porque quando fazemos, nosso amigo Espírito Santo intercede através de mistérios celestiais. O Espírito de Deus nos ajuda a orar quando estamos fracos e confusos, pedindo por aquilo que está nas profundezas do coração de Deus e por tudo o que precisamos para viver seus planos. Ao orar em línguas, estamos sendo tão assertivos quanto se estivéssemos fazendo isso em pleno entendimento das palavras que saem das nossas bocas. E até mais, pois o Espírito intercede por todos os fatores necessários para alcançarmos nosso próximo romper de curas, libertações, recursos, oportunidades, ideias, conexões, revelações ou qualquer outro objetivo que Deus tenha para nós. Além disso, quando oramos em espírito, acessamos níveis mais profundos de intimidade, adoração, revelação e fé para viver o sobrenatural. Eu mesmo posso dizer que já passei por temporadas em que me senti fraco e desmotivado para orar. E a única coisa que trazia esse ânimo sobre minha vida era falar em línguas, crendo que meu companheiro de oração estava intercedendo por mim e através de mim. Em razão dessa experiência, seguro que se você adotar esse tipo de disciplina como parte do seu estilo de vida, verá o Espírito Santo aumentar sua sensibilidade em relação à vontade de Deus. O segundo motivo pelo qual devemos buscar e fluir no dom de línguas é que, ao fazer isso, estamos edificando o nosso homem interior. O que fala em línguas a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 14:4. Quando Paulo ensina aos coríntios sobre os dons do Espírito, ele destaca que o dom de falar em línguas é o único que serve para edificar a nós mesmos, mais especificamente nosso espírito. Desde que aprendi sobre o valor de orar em línguas através da Bíblia e dos testemunhos de grandes homens de Deus, busco exercitar este dom constantemente. Acredito que a oração em línguas seja um dos maiores segredos para fortalecer nossa intimidade com Deus e adquirir visão de sua vontade. Por isso, é essencial criarmos tempo em nossa rotina para incluir essa prática em nosso dia a dia. Isso me faz lembrar de quando eu estudava teologia na Universidade Internacional Columbia, uma das instituições acadêmicas mais tradicionais e conservadoras dos Estados Unidos. Eu sempre tentava criar formas de incluir a oração na minha rotina. Muitas vezes, enquanto estava copiando o que os professores compartilhavam em aula, eu orava em línguas discretamente, crendo que ao fazer aquilo estava edificando meu espírito e desenvolvendo mais intimidade com o Espírito Santo. Tenho absoluta certeza de que muitos romperes que eu vivi foram conquistados nesses momentos em que eu criei tempo para orar em parceria com o Espírito de Deus. Portanto, eu quero incentivá-lo a buscar esse dom com todo o coração e reservar ao menos 10 minutos do seu dia para orar em línguas. Estou convencido de que, em questões de pouquíssimo tempo, você colherá os frutos sobrenaturais deste investimento em intimidade e relacionamento com Deus. Caso você ainda não tenha experimentado o poder de falar em línguas, aqui vão algumas dicas práticas. Busque a presença de Deus. Pode parecer uma orientação muito simples e um tanto óbvia,
Mas o caminho para despertar esse dom começa pela busca sincera pela presença do nosso Deus. Seja por meio de momentos de orações e adoração ou em tempos de jejum. Creio que é por isso que a Bíblia nos mostra que os apóstolos foram batizados quando estavam reunidos em oração. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2, 1-4. Rejeite a mentira de que esse dom não é para você. Muitas vezes o diabo colocará em nossas mentes que o que estamos sentindo no momento do batismo do Espírito Santo ou no despertar do dom das línguas não vem de Deus. O inimigo fará de tudo para que acreditemos que estamos inventando palavras ou tentando imitar alguém. Assim como aconteceu comigo. Contudo, é muito importante rejeitar essa mentira e crer que aquilo que está fluindo de nós será testificado pelo Espírito Santo. Devemos crer que Ele quer despertar dons em nós para que oremos como Ele e cresçamos em intimidade. Abra sua boca e fale. Mesmo que o Espírito Santo desperte o dom de línguas em você, é necessário abrir sua boca e voluntariamente permitir que as palavras que Ele tem colocado nelas saiam, assim como a água que transborda para fora de um recipiente. O Espírito de Deus não vai fazer isso por você, mas sim através de você, conforme você autorizar. Afinal, a oração em espírito é um ato em parceria com Deus. O Espírito Santo anseia por ver cada vez mais pessoas acessando o poder para vencer pecados e falar em línguas, porque isso significa que muitas vidas estão prontas para atuar na sociedade como canais de milagres, uma vez que o sobrenatural é uma consequência do genuíno batismo no Espírito Santo. O poder para operar milagres. Alguns podem não concordar comigo, mas eu acredito que se uma pessoa nunca teve uma verdadeira experiência com o poder de Deus em sua vida, seja por meio de curas, sinais, milagres e maravilhas, é bem provável que não tenha sido genuinamente batizado pelo Espírito. Digo isso porque o sobrenatural é um dos sinais de que carregamos e estamos revestidos do mesmo Espírito que estava sobre Jesus e o fez ressuscitar mortos. Se formos verdadeiramente batizados no Espírito, nós temos acesso a todas as obras sobrenaturais registradas na Bíblia. Sendo assim, tudo o que Jesus, os profetas, os apóstolos e os membros da igreja primitiva fizeram, nós também podemos fazer. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. A palavra de Deus também fala que nós não somos deste mundo, mas que somos peregrinos e forasteiros aqui na terra. Hebreus 11, 13. Temos uma pátria celestial e, como cidadão deste reino, não precisamos viver de acordo com as circunstâncias estritamente terrenas, limitadas ao natural. Em outras palavras, nós temos total acesso a uma realidade diferente daquelas que estão ao nosso redor. Portanto, somos chamados para realizar obras tão extraordinárias quanto as que Jesus fez durante seu ministério, João 14, 12. Porém, essas coisas só acontecerão como uma consequência do nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Quanto mais perto dele estivermos, mais parecidos com ele nos tornaremos. Precisamos, de fato, receber e acreditar que somos amados por Deus, pois, ao sentirmos esse amor, conseguiremos transmiti-lo para outras pessoas com ousadia, sabedoria e poder, como acontecia naturalmente nos primeiros anos da igreja. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões entendiam unânimes as coisas que Filipe dizia.
ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Atos 8, dos 5 a 8. Filipe não era apóstolo, mas era um diácono que também carregava o Espírito dentro de si. Mais tarde se tornou um grande evangelista, porque entendeu que é através da intimidade com ele que conhecemos e tornamos conhecido o amor e o poder de Deus. A Bíblia fala que Filipe, enquanto anunciava o Evangelho de Cristo, tinha suas palavras respaldadas pelo poder para operar milagres. As obras que esse evangelista realizou em parceria com o Espírito Santo eram tão incríveis que é dito que toda aquela cidade foi cheia de alegria. Você consegue se imaginar andando pela sua cidade, transbordando do poder do Espírito para revelar o amor de Cristo com ousadia? Você pode se enxergar no trabalho orando por enfermos e compartilhando verdades que libertam pessoas da depressão, ansiedade, insegurança e ira? Pela fé, eu já consigo vê-lo, sendo cheio deste poder capaz de contagiar cidades e nações, com a alegria do Espírito Santo. O poder para contagiar. O poder de contagiar e influenciar vidas com a presença de Deus é outro sinal que comprova que fomos batizados com o Espírito. Aprendi isso também quando estava na universidade, com a oportunidade de me conectar com muitos cristãos de diferentes origens e níveis intelectuais. A cultura da minha faculdade estimulava muito o estudo da palavra de Deus e o desenvolvimento de relacionamentos. Porém, por se tratar de uma universidade tradicional, a busca pelo batismo e a prática dos dons do Espírito não eram estimulados no campus. Na época, falar em línguas não era bem visto. Muito menos fazer reuniões para orar no Espírito em unidade. Os alunos até podiam orar em línguas sozinhos, mas não com outros estudantes. Logo eu, que era batizado no Espírito Santo e tinha a prática de orar no Espírito, como mencionei anteriormente, criava tempo para exercer esse dom em lugares onde havia pouca circulação de pessoas. Nesses momentos, o poder de Deus descia sobre a minha vida e eu ficava orando em línguas por muitas horas. Porém, quando eu voltava para dentro da faculdade a fim de estudar, recebia bilhetes anônimos com mensagens como: Abi, você tem algo diferente que contagia todos nós. O que é que você tem? Abi, obrigado por sua amizade. Só em conversar um pouco com você, tudo mudou na minha vida. Sem que eu percebesse, estava influenciando meus colegas universitários, inclusive os que se destacavam academicamente mais do que eu. Eu me lembro de um judeu super inteligente que estava fazendo pós-graduação em nosso campus, com quem desenvolvi uma amizade simplesmente porque ele me achava diferente das outras pessoas. Recordo-me de um dia em que eu estava passando e ele disse: Espere, Abi, venha cá, sente-se aqui. Me conte agora seu segredo. E não me diga que é Jesus, porque eu também tenho. Depois desse acontecimento, não demorou muito para ele começar a orar em línguas, pulando eletricamente, cheio do Espírito Santo. Conforme desenvolvi um relacionamento com os meus amigos universitários, eu os contagiava com o fogo e a alegria do meu amigo Espírito Santo. A consequência disso era que muitos alunos eram cristãos tradicionais e acabavam sendo batizados com o Espírito Santo e despertados para um novo estilo de vida. Houve um certo momento em que a quantidade de pessoas contagiadas pelo Espírito Santo era tão grande que o presidente da universidade me chamou para conversar e dizer: Abi, eu gosto muito de você, mas os professores estão querendo expulsá-lo da faculdade, porque parece que você está começando uma outra instituição dentro da nossa universidade. Com muito amor, me pediu para não falar mais sobre o relacionamento com o Espírito Santo, a não ser que me perguntassem sobre isso. Com um pouco de tristeza, acatei ao pedido do presidente por respeitar a sua autoridade e por seu carinho para comigo. Porém, para minha alegria, aquilo não foi o suficiente para impedir o que Deus estava fazendo.
já que todo mundo me perguntava sobre esse meu amigo. Então eu falava. Pouco depois, o presidente me chamou novamente para pedir que eu não tocasse mais no assunto, em hipótese alguma. Ele me orientou a sugerir algum livro sempre que me perguntassem sobre o Espírito Santo. Se eu pudesse, teria apontado este livro que vocês estão lendo agora, mas como ele ainda não existia, indiquei Os 7 Passos Vitais para Receber o Espírito Santo, de Kenneth A. Hagin. Mesmo sem poder falar, o Espírito continuava a despertar pessoas e me conectar com vidas que precisavam conhecer meu amigo. E foi esse período da minha vida que comecei a descobrir o último poder a que temos acesso ao sermos batizados pelo Espírito Santo. O poder para impactar uma geração. Além de me formar em teologia, tive o privilégio de completar um pequeno curso de música estilo jazz na Berklee College of Music em Boston. Lá havia alunos de todas as nacionalidades, culturas e crenças. Em primeiro, isso foi um choque para mim, pois estava acostumada a estudar com pessoas que, apesar das diferenças, acreditavam em Deus e dividiam praticamente os mesmos princípios. Porém, nessa escola, tive de aprender a preservar meus valores e minha fé enquanto me relacionava com colegas que eram viciados em drogas, homossexuais e ateus. Foi um tempo muito precioso para mim, pois lá que aprendi a me posicionar como cristão com muito respeito e humildade. E foi também nesse período que Deus abriu uma porta para eu começar a apresentar meu amigo Espírito Santo a pessoas que eu jamais imaginei que estariam abertas a conhecer o Evangelho. Certo dia, quando estava voltando para o dormitório da faculdade, depois do culto de domingo, com minha Bíblia na mão, um rapaz se aproximou de mim e me abordou, perguntando se eu era cristão. Se fosse o caso, ele queria saber se poderia falar comigo. Surpreso, respondi que sim, sem imaginar que essa pessoa era um dos melhores guitarristas da Berklee College. Mais tarde, eu viria a descobrir que ele era um gênio, mais habilidoso do que o melhor dos professores de guitarra da faculdade, e já estava ensinando outros educadores do curso. Depois que eu disse que poderia conversar, ele comentou que também era cristão e que estava com dificuldade para encontrar outra pessoa no campus que compartilhasse da mesma fé. Conforme avançávamos na conversa, ele sentiu paz em confessar a mim que, apesar de já ser batizado no Espírito, estava lutando para vencer o vício do cigarro, a imoralidade sexual, a fornicação e as mentiras sobre sua identidade em Cristo. E contou que tinha muito medo de ir para o inferno. Afinal das contas, ele me perguntou se eu poderia ajudá-lo com isso, e eu respondi: é claro que eu posso. Se você seguir os princípios da palavra de Deus que eu vou lhe ensinar, garanto que você vai voltar a andar em completa vitória. Em nome de Jesus. Um pouco receoso, meu colega disse: você está falando sério, cara? Estou falando sério, confirmei. Então, começamos um estudo bíblico juntos, no quarto dele. Todo dia, cultivávamos essa prática, mas não contávamos para ninguém. Porém, de alguma forma, a notícia de que estávamos estudando as Escrituras se espalhou pela faculdade e logo muitos outros universitários curiosos começaram a querer participar das nossas reuniões. Houve um momento em que não cabiam mais pessoas dentro do quarto do meu colega. Em questões de semana, esse rapaz começou a vencer, pouco a pouco, cada um dos seus vícios e pecados, transformando-se em uma tocha viva em nossa faculdade. Por ser um músico respeitadíssimo, ele passou a influenciar outros alunos e professores. Foi um processo lindo e poderoso. Havia dias em que eu acordava de manhã pensando ter um tempo a sós com Deus, mas não conseguia, porque sempre quando abria a porta do dormitório, me deparava com um corredor cheio de pessoas esperando para nos reunirmos e falarmos da Bíblia e de Deus. De forma naturalmente sobrenatural, eu estava impactando minha geração através da comunhão com o Espírito.
Essa história é um dos muitos exemplos em que o Espírito de Deus transformou completamente a realidade de uma pessoa e de muitos à sua volta. E se você quiser viver a mesma coisa, saiba que o genuíno batismo no Espírito está disponível para todos os que desejam viver completamente para o Senhor e transformar suas vidas. Basta buscar com todo o seu coração e mergulhar de cabeça nesse rio. À medida que você se aprofundar na vida de intimidade com Ele, terá incontáveis experiências e testemunhos de pessoas transformadas pela sua amizade com o Espírito Santo. Por isso, nos próximos capítulos deste livro, vamos conhecer os segredos para cultivar uma profunda amizade com o Espírito. Você nem imagina a aventura espiritual que está por vir em sua vida.